Nós vamos receber um dos caras que eu mais amo, dos caras que tem ajudado a transformar o Brasil. Alguém que veio da pobreza e hoje é um bilionário. E se você conversar com ele, tiver amizade com ele, você vai perceber que é um cara mais simples que o padeiro. É um cara que todo mundo que conecta com ele fala assim, poxa, que coração incrível. E vocês, com a salva de palmas, nós vamos receber agora o Rufino. Cadê você, Rufino? Geraldo Rufino! Aí sim, quebra bem no meio. Geraldo Rufino, seja bem-vindo. Obrigado. Geraldo Rufino é o cara brabo dos... Mas com essa energia aqui, com essa energia, se o cara não estiver bem, cara, ele tem que ficar, ou então tem que apanhar, né? Geraldo Rufino é um cara, a gente vai te perguntar e querer ouvir da sua história. Tá com água aí já? Deixa que eu te sirvo. Legal. Você vê que é a servidão, já começa aqui, ó. Geraldo Rufino é um cara que era pobre e é um grande homem na nação hoje, um bilionário. Obrigado. E pensa num cara que é motivador, pensa num cara que ama cuidar de gente, de servir, de ensinar. Geraldo Rufino por Geraldo Rufino é quem? Conta pra nós. Olha, o brasileiro, qual que é a diferença? Nenhuma. Eu não tenho nada de diferencial, especial. Dizem pra mim, fora da caixa, acima da média, extraordinário. Cara, todo mundo é. Diz que eu sou um cara brilhante. Todo mundo é. Pra onde é que você tá olhando? Gente, o brasileiro precisa acreditar nele. Sabe qual é a diferença que eu acho do Marçal? Nós somos muito semelhantes. Nosso aqui é um papo reto, porque a gente é muito parecido, tá? Inclusive, os dois é comandado pela mulher. Por que esse cara aqui? Porque a Carol deixou. É isso, energia de família, de base, de valores. Quando fala, o Pablo tem sucesso por isso, por aquilo. Sabe quando é que eu vejo o Pablo com sucesso? Quando eu vejo que onde ele vai, tá a Carol, tá os bebês, e tem interação, tem integração, e tem carinho, tem calor humano. Para mim, isso chama-se sucesso. Um homem de 65 anos, a esposa chama Marlene. Opressora. Auxiliadora idônea, que pôs pressão para esse homem prosperar. Conta como tudo começou. Olha, como é que você começou e o que foi a... Todo mundo gosta de perguntar isso para você também. Qual que é a principal virada de chave? Olha, virada de chave. Eu virei a chave. A pessoa me pergunta às vezes, Marçal, você é do primeiro milhão, do carro alemão e bababá, na casa. Eu virei a chave quando eu tinha 8 anos de idade. Para mim, virar a chave é quando você percebe o gigante que está dentro de cada um de nós e o que você pode fazer para o outro. Acho que nesse nosso bate-papo aqui, cada um que está aqui ou quem vai receber essa mensagem pode virar a chave. É quando você olha para dentro e descobre o gigante que está dentro de cada um de nós. Gente, tem um Deus aqui. Você não está olhando para você. Você não está olhando para Deus. Olha para você. Dá bom dia para Deus. Que Deus? Você. Olha para você de novo e você vai ver o seguinte. Aí eu virei a chave com 8 anos. Eu já não tinha mãe, minha mãe já tinha ido embora fisicamente, só fisicamente, porque mãe não morre, só morre quem é esquecido. Estava na mente e no meu coração e continua. Minha mãe foi embora, tinha 7 anos de idade. Com 8 anos eu arrumei um trabalho para ser tão importante quanto a minha mãe, para servir café da manhã em casa. Eu me tornei importante, eu percebi que eu poderia ser melhor, que eu era locomotiva, eu não era vagão. Gente, ninguém merece ser puxado. Nós nascemos locomotiva e eu descobri isso com 8 anos. Nunca mais eu quis que ninguém me puxasse. Eu puxo. Cara, você quer... Assim, cara, você não é um vagão. Se você se a vida estiver pesada, tiver problema, estiver te atacando, estiver dando porrada, sensacional. É porque você é locomotiva. Se estiver leve e não estiver tendo problema nenhum, é porque alguém está puxando você. Você não é um vagão. Então, na realidade... Eu nunca tive um tempo difícil. Perdi minha mãe com 7 anos e meio. De lá para cá vim fazendo, copiando ela, servindo as pessoas. Naquela época, para as pessoas perceberem que naquela condição, naquela condição social, eu já podia ajudar o próximo. Já podia dividir a minha comida, porque o resto de feira que a gente comia. Não tive nenhum problema maior que eu. Qual que é o seu tamanho? Depois compara com o seu problema. Lembra que você já estava aqui quando o problema chegou. Então ele é menor que você. Muito bom. Quando você fala que virou a chave com 8 anos, foi ouvindo alguém, foi
7 anos e meio você perdeu sua mãe, ali você teve que refletir, mudar a direção da sua vida. O que é que teve um momento, um ato ou uma pressão ali? O que foi a virada mesmo, assim, com 8 anos de idade? Olha, é que assim, na realidade, Marcelo, quando você percebe que você pode fazer o que você faz, quando você pode ser, você acaba de fazer isso. Quando você pode servir, você se torna poderoso. O cara que serve é que ele já está com o poder de auxiliar o próximo. Então eu descobri muito que você pode fazer de Deus de pequeno. Servir. E qual que é o segredo? Ouvir. Eu ouvi a mentoria. Gente, eu estou disposto o tempo todo a dar mentoria para as pessoas, como o Marçal faz, como um monte de gente que tem condição, tem mais alguma informação, conhecimento, faz. Sensacional. Então, todos nós precisamos de mentoria, mas todos nós temos acesso a uma mentoria que nós precisamos voltar a ouvir. A mentoria da nossa Coach Master, chamado Mãe. Vocês estão ouvindo a mãe? Se não estão ouvindo a mãe, quer contratar minha mentoria, você nem me conhece. Começa a ouvir a mãe, o ajudante dela, que é o pai. Depois você ouve os professores, se você tiver relacionamento, for casado, ou tiver um relacionamento, ouve o parceiro, a parceira, ouve o outro. E aí você começa a entender que a grandeza está em quem aceita ouvir. Aí você filtra, tira o melhor e aprimora aquilo, porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Cara, eu copio o tempo todo. Eu olho os cortes do Marçal, eu olho os vídeos, eu copio. Eu copio e multiplico. É, gente, porque assim, tá aí prontinho, você precisa querer, tá lá para você aprender. Mas as pessoas acham que já sabem, já cheguei lá. O Rufino acabou de cumprimentar meus filhos, os mais velhos, e ele sempre é animado, eu nunca vi ele desanimado. Aí eu acabei de falar, vocês vão ter que ser animados igual ele. Vai, bate aqui. Aí, ao invés de falar, oi, tudo bem? Ele já chega com as duas mãos, bate aqui. Aí chegou no outro, seu pai já te falou que você tem um tio negão. É uma energia que é obrigada a fazer qualquer pessoa desanimada acordar. Não tem como. Eu acho que é um dos maiores valores que você carrega, essa energia, essa disposição. Agora, me ajuda com uma coisa. Rufino era catador de latinha. O Rufino hoje é um dos maiores empresários do país. Quando você começou a sonhar isso? Esse negócio chegou por acaso? É o que alguns gostam de chamar de sorte de percurso. O que foi esse negócio de sair de catar latinha na rua e hoje ser um dos maiores empreendedores? E aqui, antes de você responder, eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo. Presta bem atenção nessa informação. Você ouviu ele falando que ele também aplica mentorias. Você imagina, nenhuma geração, grandes empreendedores ensinavam. Nenhuma geração. Nossa geração de hoje é ensinada por pessoas que nunca fizeram o que elas ensinam. Eu digo escola mesmo. Então a maioria dos brasileiros, 21 milhões de empreendedores, eles aprenderam sobre empresa, não foi com empreendedores, foi com professores. Que professor? O patrão. Nem estava dando espaço para ele, mas ele viu e aprendeu na tora. Hoje é a primeira geração que bilionários estão abrindo seus negócios e ensinando. Por isso que eu acredito num progresso absurdo que vai acontecer no país. O Geraldo faz parte disso. Acredito de verdade. Nosso povo é um povo que foi treinado para odiar a riqueza e quem consegue ela. É como se ele estivesse adquirindo maldição. Desculpa. Então, não faz sentido a gente fechar os nossos olhos para aquilo que é natural. E aí, Rufino, o catador de latinha que virou bilionário. Conta isso. Como é que foi como é que essas peças encaixaram aí? Eu falei que nós somos semelhantes, né? Igual a sua. Como é que é o Marçal conhecido nacionalmente? Um cara que passou a ser uma referência, meio que tipo herói brasileiro, um cara que vai pra linha de frente pra tomar porrada em função do outro. Então, você sonhou com isso? Claro que não. Você só queria fazer pra sobreviver. No primeiro momento você faz pra sobreviver. Eu fiz a mesma coisa. Eu só queria sobreviver, eu queria ser importante, eu queria levar alguma coisa pra casa, pra família. Então, catar latinha é o que tinha pro dia. Então, eu catava, eu comia lá no lixão e não era um problema. As pessoas me perguntam se eu tenho trauma. Não, eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Pensa no negão forte. Então, assim, cara... Gente, tudo é um problema. Ah, ser negro, negão, não pode falar e tal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Minha mãe me ensinou que ser negro é um privilégio. E eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Eu não tenho culpa se tem alguns que são desbotados. Cara, só... Muito bom. Ó, você vê que
que a energia da pessoa determina onde ela vai chegar, né? Só completar o que você falou. Falar. Ele falou o que mudou de catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem. Eu vendo peça usada de caminhão. Então, o que mudou de catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem automotiva de peça de caminhão usada da América Latina? Olha o segredo, mudou o tamanho da lata. Eu sou a mesma pessoa, a minha melhor versão dos meus 7 anos. Eu era feliz, disposto, não tinha problema maior que eu, e eu tinha a mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Se eu tivesse que voltar minha trajetória tudo de novo, abrir mão de todas as conquistas materiais, e eu pudesse ter a mãe, eu dava uma ré já. Como não pode, eu toco daqui para frente, é o que está no para-brisa. O retrovisor eu não trago de volta. Por que o para-brisa é 100 vezes maior do que o retrovisor? É porque é para lá que você vai. Então para de olhar no retrovisor que você vai bater, porra. Olha para o para-brisa. Vai para frente. Quem é piloto de corrida não olha no retrovisor também, não. Olhando o retrovisor, você tá pilotando pros outros. Às vezes eu corro lá na Mercedes, corria, né? Esse ano não entrei no campeonato, mas eu lembro de carros aproximando e dá aquela vontade de olhar assim, eu vou olhar, senão vai bater. Aí o piloto que tá olhando pra frente, ele sempre fala assim, ó, entrou aí, se vira agora pra sair. Então você tá entrando numa curva, um cara entra. Teve uma vez, filho, lá em Curitiba, no autódromo de Curitiba, que o cara fez isso, ele pôs por dentro pra eu sair, né? Eu falei, segura. Aí fui fazer meu traçado normal. A roda dele encostou na minha roda. Você sabe o que acontece quando roda bate com roda? O que tá um pouco mais lento é lançado. O carro dele, só de encostar numa roda, o carro saiu assim, ó. Foi transmitido na Band, e o carro do cara dá uma arremessada, assim, uns 2 metros assim do chão, sabe? Ergueu e quebrou tudo o carro dele. Eu falei, eu não olho pro lado. Foco. Você imagina, se não dá para olhar para o lado, imagina para trás. E aqui fica um código. Quem olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Você fica assim, ó, você começa indeciso com alguma coisa e você começa a querer olhar para trás. O foco é na frente. Não imaginava que... Eu gostei da conta, 100 vezes maior do que ainda mais no caminhão, né? Porque assim, gente, vocês já pensaram nisso? Veículo da vida nós estamos falando. O veículo da vida não é diferente do seu carro. É 2 retrovisorzinhos, um espelhinho, um para-brisa gigante. É para você ficar claro para você que é para lá que você vai. Então para de olhar para cá e vai. Agora, olha que interessante quando você fala de veículo da vida. Preste atenção. As pessoas olham no retrovisor e reclamam do ente querido que perdeu. Chora, lamenta, que coitado foi embora e tal. Olha quantos entes queridos está no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. É para lá que você vai. Você já deu bom dia para a mãe hoje, para o pai? Ou você acha que eles estão ultrapassados porque você tem a bosta do smartphone? Já pensaram nisso? Quais são os seus valores? Não é quanto você tem, é quem você tem. Começa de novo. Volta para a sua essência, para essa criança, para essa alegria, para essa felicidade que está dentro de cada um de nós. Resgata você. Inovação, tecnologia, robotização, sistema, TI, IA, são ferramentas que o Marçal e o time dele usam como ninguém. Mas, cara, quem faz isso são as pessoas. Não tem ferramenta fazendo Marçal da vida. Tem Marçal sabendo usar a ferramenta. Então pare de deixar a ferramenta usar você. Seja você o protagonista. É você que faz. O novo normal é você ser um ser humano melhor, mais habilitado para usar o que tem disponível de tecnologia. Mas é você que usa. Todo mundo olha o Marçal, os cortes, a figura pública que ele é, a facilidade que ele tem em ajudar pessoas, em trabalhar com a tecnologia. A primeira coisa que eu vejo no Marçal é a Carol e os bebês. Onde é que esse cara arruma energia para carregar as baterias? É em casa, gente. Vocês não perceberam que quem comanda a porra toda é uma mulher? Como é que está a sua relação em casa? É lá que você carrega as baterias, é lá que começa o seu dia. Diz que você precisa empoderar a mulher. Empoderar, ela é superior por natureza. Ela veio primeiro, você veio depois. Ela é criadora, você é criatura. Baixa a bola.